Capítulo 62. O equilíbrio dos canais pela puntura. O imperador amarelo perguntou: disseram-me que quando a doença está a ponto de ter um excesso, deve ser aplicada a terapia de purgação. Quando a doença está no estágio de insuficiência, deve ser aplicada a terapia de reviguração. Mas qual a condição de excesso ou de insuficiência? Tipó respondeu: há 5 condições para que se tenha um excesso e 5 condições para que se tenha uma insuficiência. Qual delas desejais conhecer? Disse o imperador amarelo: gostaria de ouvir acerca de todas elas. Disse Tipó: no espírito, na energia, no sangue, na forma e na vontade. Em todas se tem as condições de ter um excesso ou estar-se insuficiente. Essas 10 condições vão se desenvolvendo em situações diferentes e são todas mutáveis. Disse o imperador amarelo: na energia refinada, nos fluidos, nas 4 extremidades, nas 5 vísceras, nos 9 orifícios, nos 16 canais e 365 juntas ósseas de um homem. Em todas elas pode-se contrair uma doença, e todas as doenças contraídas são astênicas ou estênicas. Agora mencionaste somente 5 condições de ter um excesso e 5 condições de estar-se insuficiente. Como isso vem à tona? Diz Tipó: todas elas provêm das 5 vísceras. O coração controla o espírito, o pulmão controla a energia, o fígado controla o sangue, o baço controla os músculos e os rins controlam a vontade. E com essas funções, as vísceras são formadas. Quando o espírito e a vontade estão desimpedidos, as medulas ósseas se conectam mutuamente no interior e forma-se todo o corpo. A comunicação das 5 vísceras depende do conduto do canal que capacita a circulação de energia do sangue. Se a energia e o sangue não estiverem em harmonia, irão ocorrer inúmeras doenças. Por isso, o conduto do canal deve estar desimpedido. O imperador amarelo perguntou: o que irá ocorrer quando o espírito estiver tendo excesso ou estiver insuficiente? Diz Tipó: quando houver um excesso no espírito, a pessoa irá rir contínua e ruidosamente. Quando o espírito estiver com insuficiência, a pessoa estará melancólica. Se a energia perversa ainda não tiver se combinado com o sangue e a energia, as 5 vísceras podem retomar seu equilíbrio. Nesse momento, a energia perversa está boiando no corpo. O frio perverso só está na pele e nos pelos finos, em vez de atingir o canal, e é chamada de doença passageira do espírito. O imperador amarelo perguntou: como aplicar a revigoração e purgar ao tratar? Disse Tipó: quando o espírito da pessoa está em excesso, deve-se ficar um pequeno colateral até que sangre, a fim de purgar, mas não se deve inserir a agulha em profundidade, para não ferir o canal maior em seu trajeto. Assim, o espírito pode se equilibrar para se normalizar. Quando o espírito tiver uma insuficiência, deve-se aplicar a terapia de revigoração. Procurar ao longo do colateral astênico para encontrar o foco e picar com a agulha. Evitar o sangramento para não permitir a saída da energia. Quando o canal e os colaterais tiverem sido dragados da impureza, o espírito estará equilibrado para se normalizar. O imperador amarelo perguntou: como tratar a doença passageira do espírito picando? Diz Tipó: não se deve levar a mão ao massagear. A inserção da agulha não deve ser profunda. Quando a energia ou o sangue tiverem sido encaminhados ao local que tenha insuficiência e aí se tornarem substanciais, o espírito irá se recuperar. O imperador amarelo disse: muito bem, o que irá suceder quando a energia tiver um excesso ou estiver insuficiente? Disse Tipó: quando a energia tiver um excesso, irá ocorrer respiração acelerada, tosse e reversão ascendente da energia do paciente. Quando a energia estiver insuficiente, irá ocorrer respiração difícil e pouco alento. Se a energia perversa ainda não tiver se combinado com a energia e o sangue,
as 5 vísceras podem conservar sua estabilidade. Nesse momento, a energia perversa só poderá invadir a pele e ferir de leve a energia do pulmão. E a doença se chama descarga leve da energia branca. A energia do pulmão também é chamada de energia branca, já que a cor do metal é o branco. Disse o imperador amarelo: como tratar a doença com revigoração e purgação? Diz Tipó: quando a energia está em excesso, o canal deve ser purgado, picando-se, mas não deve causar sangramento, para não excretar a energia, e o canal não deve ser ferido. Se a energia estiver insuficiente, o canal deve ser revigorado, mas a energia não deve ser descarregada. O imperador amarelo perguntou: como tratar a doença passageira de energia picando? Diz Tipó: quando tratar, massagear o foco sem afrouxar a mão, mostrar a agulha ao paciente e dizer-lhe que vai se picar profundamente para fazer com que a energia refinada dele fique retida no interior, alternando para uma picada superficial ao inserir. Dessa forma, a energia perversa só pode se dispersar, já que não tem para onde ir. Quando a energia perversa tiver sido excretada pelas estrias, a energia saudável será recuperada. Disse o imperador amarelo: muito bem, quais são as condições quando o sangue está tendo um excesso ou está insuficiente? Diz Tipó: o fígado controla o sangue, que quando está em excesso, a energia do fígado estará em superabundância. A raiva se associa ao fígado e quando sua energia estiver abundante demais, a pessoa estará propensa a ter raiva. O fígado e a vesícula biliar estão em conexão, portanto, quando o sangue estiver insuficiente, a energia da vesícula biliar será acanhada, fazendo com que o paciente se sinta um sofredor. Se a energia perversa ainda não tivesse combinado com a energia e o sangue, as 5 vísceras permanecerão estáveis, mas a energia perversa superabundante nos colaterais secundários pode tender a transbordar, causando a retenção do sangue nos colaterais. O imperador amarelo perguntou: como tratar? Revigorando ou purgando? Diz Tipó: quando o sangue está em excesso, purgar o colateral, que está preenchido, com a energia perversa em abundância, e picar até que sangre. Se o sangue estiver insuficiente, picar e revigorar o colateral, a partir do qual a energia está insuficiente. Se o pulso do paciente estiver em magnitude normal, o período de retenção da agulha deve ser maior e deve-se observar os olhos do paciente para ver a resposta. Se o pulso estiver cheio e agigantado, a agulha deve ser retirada imediatamente para evitar o sangramento. O imperador amarelo perguntou: como picar o colateral em que o sangue estiver retido? Diz Tipó: picar o colateral no qual houver estase sanguínea e o sangue para que o sangue contaminado não flua para o outro canal, causando uma outra enfermidade. Disse o imperador amarelo: muito bem, quais as condições quando a forma estiver tendo excesso ou insuficiência? Diz Tipó: quando a forma estiver em excesso, irá ocorrer um inchaço no abdômen e disúria. Quando a forma for insuficiente, os membros não terão destreza. Se a energia perversa ainda não estiver se combinado com a energia e o sangue, as 5 vísceras poderão permanecer estáveis. Como o vento perverso só pode atingir o músculo, só haverá uma sensação de torção muscular. A doença se chama vento passageiro. O imperador amarelo perguntou: como revigorar e purgar ao tratar? Diz Tipó: purgar a energia do canal do estômago e Yanmin do pé, quando a forma estiver em excesso, e revigorar a energia do colateral do estômago e Yanmin do pé, quando a forma for
insuficiente. O imperador amarelo perguntou: como ponturar o mal do vento passageiro? Disse Cipó: picar o músculo sob a pele a fim de dispersar a energia perversa. Mas o canal não deve ser picado e o colateral não deve ser ferido. Dessa maneira, a energia Wei poderá se recuperar e a energia perversa poderá se dissipar. Disse o imperador amarelo: muito bem. Quais as condições quando a vontade está em excesso ou insuficiente? Disse Cipó: a vontade pertence aos rins. Quando a vontade adoece por causa de excesso, isso fará com que a energia perversa tenha um superávit nos rins. O rim é uma víscera do frio e da água. Quando sua energia perversa está em excesso, a energia fria ficará superabundante, causando distensão abdominal e diarreia lientérica. Quando a vontade for insuficiente, isso se deve à insuficiência de energia yang primordial dos rins, que causará frio nos membros. Quando a energia perversa ainda não tivesse combinado com a energia e o sangue, as 5 vísceras permanecerão estáveis, mas haverá uma sensação de um leve tremor nas juntas ósseas, já que o rim foi afetado pela energia perversa e os ossos estão associados ao rim. O imperador amarelo perguntou: como revigorar e purgar ao tratar? Disse Cipó: quando a vontade estiver em excesso, picar o ponto Ranpu, R2, até que sangue para purgar. Quando a vontade for insuficiente, picar o ponto Fulhu, R7, para revigorar. O imperador amarelo perguntou: como picar quando a energia perversa ainda não tivesse combinado com a energia e o sangue? Disse Cipó: picar a junta óssea trêmula, não picar o canal, mas picar somente o local em que a energia perversa estiver retida. Essa energia será eliminada de imediato. Disse o imperador amarelo: muito bem, agora que eu ouvi acerca das várias aparências da astenia e da estenia. Disse o imperador amarelo: muito bem, agora que eu ouvi acerca das várias aparências da astenia e da estenia, mas não sei como vem à tona. Disse Cipó: a astenia e a estenia são causadas pelo desequilíbrio do yin e do yang devido à combinação da energia perversa com a energia e o sangue. Quando a energia perversa caminha desgovernada perturbando a energia wei e o sangue corre em contracorrente ao longo dos canais e colaterais, eles deixam de assumir suas posições apropriadas e ocorrem as condições de astenia e de estenia. Se o sangue se misturar ao yin perverso e a energia se misturar com o yang perverso, irá ocorrer a síndrome do terror e da mania. Se o sangue se misturar com o yang perverso e a energia se misturar com o yin perverso, irá ocorrer a síndrome do calor interno. Se o sangue se misturar com a energia perversa na parte superior do corpo e a energia se misturar com a energia perversa na parte inferior do corpo, isso fará com que a pessoa fique irritada, angustiada e pronta a se zangar. Se o sangue se misturar com a energia perversa na parte inferior do corpo e a energia se misturar à energia perversa na parte superior do mesmo, isso fará com que haja distúrbio da energia vital e amnésia. O imperador amarelo perguntou: quando o sangue se mistura ao yin perverso e a energia se mistura ao yang perverso, todos eles deixam suas posições adequadas. Como podemos saber o que é astênico e o que é estênico? Disse Cipó: tanto a energia quanto o sangue apreciam a quentura e detestam a friagem. Essa pode fazer com que a energia e o sangue fiquem estagnados e impedidos, enquanto que a quentura pode fazer com que a energia e o sangue circulem mais livremente. Por isso, quando a energia estiver superabundante, em parte o sangue estará astênico. Quando o sangue estiver superabundante, em parte a energia estará astênica. Disse o imperador amarelo: a energia e o sangue são os mais importantes no corpo humano. Agora que disseste que tanto a superabundância parcial do sangue quanto a superabundância da energia são as condições de astenia, então há uma condição em que esteja estênico?
Disse Tipó. Quando há excesso, isso é estenia. Quando há insuficiência, isto é astenia. Por isso, quando a energia se combina com o yang, o sangue estará insuficiente. Quando o sangue se combina com o yin, a energia estará insuficiente. Desde que tanto a energia quanto o sangue têm suas posições próprias e estão desequilibrados, estão em condições de astenia. Quando a energia quanto o sangue nos colaterais e nos colaterais secundários estão fluindo para os canais, se a energia e o sangue se misturarem no colateral, este ficará estênico. Se a energia e o sangue se misturarem e subirem pelos canais e colaterais até a cabeça, ocorrerá o coma, e este poderá causar uma morte súbita. Se puder fazer com que o sangue desça e retorne ao normal, a cabeça será aliviada e o paciente retornará à vida. Se não voltar, será a morte. O imperador amarelo perguntou: de onde provém o estênico perverso e para onde vai o astênico perverso? E qual é a essência da astenia e da estenia? Diz Tipó: tanto os canais yin quanto os canais yang têm seus pontos Shu impregnar e conectar uns com os outros. Quando a energia e o sangue do canal yang passa para o canal yin, a energia e o sangue no canal yin ficam repletas e passam para uma outra parte qualquer do corpo. Dessa forma, o yin e o yang podem ficar desequilibrados e permeiam o corpo a fim de que as condições de pulso das 9 subdivisões possam ficar idênticas e normais. Algumas das infecções causadas pela energia perversa provêm de atingimentos internos do yin e algumas de suas causas externas do yang. As infecções do yang são devidas à invasão do vento, da chuva, do frio e da umidade, e as do yin se devem à intemperança na ingestão de comida e bebida, anormalidade na vida diária, excesso de atividades sexuais e mau humor. O imperador amarelo perguntou: quais são as condições quando as pessoas são atingidas pelo vento e pela chuva? Diz Tipó: quando o vento e a chuva prejudicam o corpo, a invasão se dá através da pele, entrando então no colateral imediato. Quando este estiver preenchido, a energia perversa será transmitida ao colateral. Quando este estiver sido preenchido, isso se transmitirá ao canal. Quando a energia perversa se misturar com a energia e o sangue e invadir o local que está entre o músculo e as estrias sobre a pele, irá ocorrer a condição de pulso agigantado, e isso é a síndrome da estenia. Na síndrome estênica, ele parece firme e substancial no exterior, mas a pele e os músculos não podem tolerar o toque e a pressão irá causar dor. O imperador amarelo perguntou: quais são as condições de quando o frio, umidade lesa as pessoas? Disse Tipó: quando o frio e umidade prejudica as pessoas, irá causar um súbito encolhimento da pele, endurecimento do músculo, estagnação do yin do sangue e esgotamento da energia whey. E isso é a síndrome da astenia. O paciente com síndrome astênica está frequentemente nervoso e com a respiração curta, mas quando se faz pressão e massagem com as mãos, o fluxo de sangue se torna fluente, a respiração se torna suficiente e o paciente se sente confortavelmente aquecido e sem dor. O imperador amarelo: muito bem. Quais são as condições da proveniência da síndrome estênica do yin? Diz Tipó: quando a pessoa está sempre zangada de forma destemperada, a energia yin irá ascender em contracorrente, o que causará a deficiência da energia yin na parte inferior, e a energia yang irá tomar seu lugar. E essa é a síndrome estênica. Disse o imperador amarelo: está dito nos clássicos antigos, quando o yang é deficiente, irá se produzir frio externo. Quando o yin estiver deficiente, será produzido calor interno. Quando o yang estiver superabundante, será produzido o calor externo. Quando o yin estiver superabundante, será produzido o frio interno. Escutei o que se diz, mas não sei a razão. Disse Tipó: todos os yang recebem energia do aquecedor superior para aquecer os locais que estão entre a pele e o músculo. Agora, como a energia fria invade a partir de fora, a energia do aquecedor superior não pode atingir os locais que se encontram entre a pele e os músculos. Como o frio permanece somente na superfície, irá ocorrer a síndrome dos tremores pelo frio. O imperador amarelo perguntou: qual a condição quando o yin astênico produz o calor interno? Disse Tipó:
Quando alguém se cansa em excesso, sua força corporal se torna insuficiente. Como resultado, o aquecedor superior incapacitará o canal a entrar em contato com os sabores dos 5 cereais. A parte inferior da cavidade gástrica não será capaz de transformar os cereais em essência, e a energia estagnada do estômago irá produzir calor para fumigar o peito. Essa é a condição quando o yin astênico produz o calor interno. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando o yang superabundante produz o calor externo? Disse Tipo: quando o aquecedor superior é ineficaz, a pele se torna compacta e as estrias impedidas, fazendo com que a energia Wei não possa ser excretada, e irá ocorrer o calor externo. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando o yin superabundante produz frio interno? Disse Tipo: quando o aquecedor superior é ineficaz, a pele se torna compacta e as estrias impedidas, fazendo com que a energia Wei não possa ser excretada e irá ocorrer o calor externo. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando o yin superabundante produz o frio interno? Disse Tipo: quando a energia do Jueni, friagem nos membros, está ascendendo reversa, a energia fria está acumulada no peito e não pode ser excretada para baixo, fazendo com que a energia yang se disperse e deixe a energia fria somente no peito. Como resultado, o sangue ficará estagnado, o canal ficará entupido e a condição do pulso ficará agigantada e inconstante, para se tornar a síndrome do aquecedor médio. O imperador amarelo perguntou: quando o yin se mistura ao yang e ao mesmo tempo se mistura com a energia e o sangue para causar a doença, como tratá-lo com puntura? Diz Tipo: ao tratar, picar o canal e picar também o sangue yin dentro do canal e a energia wei fora do canal. Ao mesmo tempo, verificar se o tipo de constituição do paciente é alto ou baixo, gordo ou magro, reportando-se as estações para determinar o momento de picar e se a picada deverá ser na parte superior ou na inferior do corpo. O imperador amarelo perguntou: quando a energia perversa tiver se misturado à energia e ao sangue e o yin e o yang ficarem desequilibrados, como aplicar a terapia de revigoração ou a purgação? Disse Tipo: a forma de purgar a estenia é inserir a agulha quando a energia perversa estiver superabundante e fazer com que tanto a agulha quanto a energia entrem no corpo juntas, a fim de abrir os portões para descarregar a energia perversa. Ao puxar a agulha, fazer com que a agulha e a energia saiam juntas, conservando a energia refinada intocada dessa forma. A energia perversa será extinta. O orifício da agulha não deve ser fechado, devendo-se mover a agulha como força para alargar a saída, fazendo com que a energia perversa venha para fora devagar. E a isso se chama terapia da grande purgação. Quando se retira a agulha, isso deve ser rápido, para que a energia perversa possa ser retirada. O imperador amarelo perguntou: como revigorar a síndrome da astenia? Diz Tipo: manter uma atitude calma antes de picar. Picar quando o paciente expirar e inserir a agulha quando a inspiração terminar. Dessa forma, haverá uma pressão em torno da agulha e a energia refinada não será excretada. Inserir a agulha rapidamente quando a energia estiver no estágio estênico, para permitir a energia entrar. Dessa forma, o calor debaixo da agulha não sairá juntamente com ela. Sua saída em dispersão será bloqueada. Por isso, a energia perversa será logo dispersada e a energia refinada será retirada. Em suma, ao picar, tanto a inserção quanto a retirada da agulha não devem deixar escapar a oportunidade, a fim de que a energia obtida não seja perdida através da agulha e que a energia que ainda não chegou possa ser induzida. A isso se chama terapia de revigoração. Disse o imperador amarelo: tu falastes que os 10 tipos de astenia e de estenia são provenientes dos 5 canais das 5 vísceras, mas de fato os 12 canais do corpo podem todos contrair doenças. Tu mencionaste somente as 5 vísceras, mas os 12 canais se conectam com os 365 acupontos. Quando os acupontos contraem a doença, isso fará afetar o canal, e as doenças do canal são estênicas e astênicas. Como elas correspondem à astenia e à estenia das 5 vísceras,
Disse Tipol: os 5 órgãos sólidos e os 6 órgãos ocos têm relação uns com os outros e são a superfície interior. Todas as enfermidades nos canais colaterais e seus pontos relacionados têm condição de astenia e de estenia e devem ser equilibrados de acordo com a localização do foco através da inspeção. Se a doença estiver no canal, equilibrar o sangue. Se a doença estiver no sangue, equilibrar o colateral. Se a doença estiver na energia, equilibrar a energia whey. Se a doença estiver no músculo, equilibrar o músculo sob a pele. Se a doença estiver no tendão, equilibrar o tendão e picar o foco da doença e o local da contratura com uma agulha aquecida. Se a doença for nos ossos, picar profundamente e então aquecer o foco como remédio após inserir a agulha. Se o paciente não se inteirar do incômodo, picar os canais Yan-Chao e Yin-Chao. Se o paciente estiver sentindo dor e as condições do pulso das 9 subdivisões forem anormais, aplicar a terapia de puntura nos colaterais contralaterais. Picar o lado direito quando a dor for no esquerdo e vice-versa. Se a dor estiver no lado esquerdo e o pulso doente do lado direito, aplicar a terapia de puntura contralateral do canal. Em suma, inspecionar cuidadosamente a condição do pulso das 9 subdivisões antes de picar, para que possa ser encetada uma forma completa de puntura. Capítulo 63. Da puntura contralateral. O imperador amarelo perguntou: disseram-me que há um tipo de puntura contralateral, mas eu não conheço o seu significado. Afinal de contas, o que é a puntura contralateral? Tipó respondeu: quando a energia perversa invade o corpo, isso começa na pele e nos pelos finos. Se aí for retida e não sair, irá entrar no colateral. Se for novamente retida, irá entrar no canal para atingir as 5 vísceras e daí se dispersar no intestino e ao estômago. Dessa forma, o yin e o yang ficarão alternadamente mais abundantes e as 5 vísceras serão lesadas. Essa é a sequência da transmissão da energia perversa a partir da pele e dos pelos finos até as vísceras. Por isso, ao tratar, deve-se punturar o canal com uma picada comum. Se a energia perversa invadir a pele e os pelos finos e depois se detiver no colateral imediato, mas não puder atingir o canal, devido ao entupimento do ramo colateral do canal, irá fluir para o colateral maior e aparecerão infecção de um lado e a doença do lado esquerdo aparecerá do direito e vice-versa. Quando a energia perversa entrar no colateral maior, ela flui da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda, para cima e para baixo ao longo do colateral maior, que se comunica com o canal e se espalha às 4 extremidades. Como a energia perversa corre em todas as direções, não ficando num local determinado, nem fluindo para os pontos Chu do canal, então é necessária a puntura contralateral. Disse o imperador amarelo: gostaria de ouvir a respeito da razão pela qual, quando a doença está do lado esquerdo, pica-se do lado direito, e quando a doença está do lado direito, pica-se o lado esquerdo, contralateralmente. E como se distingue da puntura oposta? Disse Tipó: como a energia perversa do lado esquerdo se conecta com a do lado direito, assim, quando o canal é invadido pela energia perversa, se essa estiver superabundante do lado esquerdo, isso frequentemente causa doença do lado direito. Mas algumas vezes a condição é diferente. Quando ainda não tiver havido uma recuperação da dor do lado esquerdo, os vasos do lado direito começam a ficar doentes. Nesse caso, a energia perversa não está no colateral, mas no canal. Assim, deve-se aplicar a puntura oposta, que irá atingir o canal. Se a energia perversa estiver no colateral, em que a profundidade da dor for diferente daquela do canal, deve-se aplicar a puntura contralateral. Disse o imperador amarelo: quero saber o que é puntura contralateral e como aplicá-la. Disse Tipó: quando a energia perversa invade o colateral do Shaolin do pé, isso irá fazer com que se tenha dor cardíaca, súbita distensão no abdômen e plenitude no peito e no hipocôndrio. Se o paciente não tiver massa abdominal, picar R2 até que sangre, e haverá recuperação da doença no período de uma refeição.
Picar o lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito e picar do lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo. Se a doença for causa de recorrência, só pode haver recuperação da doença após 5 dias de picar. Quando a energia perversa invade o ramo colateral do canal Shaoyan da mão, ocorrerão as síndromes de dor de garganta, língua enrolada, secura da boca, inquietação e dor no flanco externo do braço, a ponto de não poder erguer o braço até a cabeça. Ao tratar, picar o ponto triplo aquecedor 1, que tem comparativamente a mesma distância da folha de cebolinha chinesa, ao lado da unha na ponta do dedo, junto ao dedo mínimo. Picar uma vez do lado esquerdo e outra do lado direito. Para um homem na flor da idade, haverá recuperação imediata da doença. Para um velho, haverá recuperação após um curto espaço de tempo. Picar o lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo e picar do lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito. Se a doença tiver sido contraída muito recentemente, haverá recuperação em poucos dias após a picada. Quando a energia perversa invadir o ramo colateral do canal de Wei do pé, irá fazer com que se tenha hérnia com dor súbita. Picar o ponto fígado 1, que está na conexão da unha com a pele no artelho, uma vez do lado esquerdo e outra vez do lado direito. Para um homem, a doença terá recuperação imediata. Para uma mulher, a recuperação demorará um pouco. Picar no lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo. E picar no lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito. Quando a energia perversa invadir o ramo colateral do canal Taiyang do pé, isso fará com que se tenha dor de cabeça e dor no pescoço e no ombro. Ao tratar, picar o ponto bexiga 67, que está na conexão entre a unha e o músculo acima da ponta do artelho menor. Picar uma vez do lado esquerdo e uma vez do lado direito, e haverá recuperação imediata da doença. Se não houver recuperação, picar por 3 vezes o ponto bexiga 63, abaixo do maléolo externo. Se a doença estiver no lado esquerdo, picar o lado direito. Se a doença estiver no lado direito, picar o lado esquerdo. Quando a energia perversa invade o ramo colateral do canal Yangmin da mão, irá fazer com que haja distensão da energia vital no peito, respiração acelerada e calor no peito. Ao tratar, picar o ponto IG1, que numa distância comparativa tem a largura da folha da cebolinha chinesa, ao lado da folha da ponta da unha do indicador, próximo ao polegar. Picar uma vez do lado esquerdo e uma vez do lado direito. Picar o lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo e picar do lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito. Haverá recuperação da doença no período de uma refeição. A energia perversa invadir o colateral da palma da mão e a junta do punho deixar de se dobrar. Deve-se picar a junta básica do punho. Pressionar primeiro o foco dolorido e depois inserir a agulha. O número de vezes de se picar deve ser determinado pela lua crescente e minguante. Quando a lua for crescente, picar uma vez no primeiro dia do mês lunar. Picar 2 vezes no segundo dia do mês lunar, acrescentando uma picada dia após dia. Quando a lua for minguante, na segunda metade do mês lunar, picar 15 vezes no 15º dia do mês lunar. Picar 14 vezes no 16º dia do mês lunar. E uma picada a menos por dia sucessivamente. Quando a energia perversa invadir o canal Yanchao, isso irá causar dor começando no canto interno do olho. Ao tratar, picar 2 vezes o ponto bexiga 62, que está a meia polegada abaixo do maléolo externo. Picar 2 vezes ao lado esquerdo e do lado direito. Quando a doença estiver do lado esquerdo, picar o lado direito. E quando a doença estiver do lado direito, picar o lado esquerdo. Haverá recuperação da doença em um período de uma caminhada de 10 li, 1 hora. Quando alguém se fere numa queda e o sangue estagnado fica retido no corpo, isso irá causar dor abdominal, retenção de fezes e desura. Ao tratar, deve-se usar primeiro um remédio para dispersar a estagnação. Desde que o canal de Wei na parte superior e o colateral Shaoyin na parte inferior tenham sido feridos, deve-se picar as vênulas superficiais em frente ao ponto R2, abaixo do maléolo interno até que sangue, e picar também o ponto E42, na artéria dorsal.
Se a picada for ineficaz, picar o ponto F1 no artério, uma vez do lado esquerdo e uma vez do lado direito. Haverá recuperação imediata da doença após o sangramento. Picar o lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo e picar o lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito. Se o paciente estiver propenso a ficar melancólico, assustado e infeliz, a forma de picar deve ser a mesma que a de cima. Quando a energia perversa invadir o ramo colateral do canal Yang-Min da mão, isso irá causar surdez e que, com frequência, não escute mais nada. Ao tratar, picar o ponto pulmão 11, que está na ponta do polegar numa distância comparativa à largura da folha da cebolinha chinesa, ao lado da unha. Picar uma vez do lado esquerdo e uma vez do lado direito e pode-se recuperar imediatamente o sentido da audição. Se a picada for ineficaz, picar o ponto pericárdio 9, que está em contato com o músculo e a unha do dedo médio, e o paciente poderá ouvir de imediato. Se ele ainda não puder ouvir, isso mostra que a energia do colateral foi prejudicada e que a pontura foi ineficaz. Quando o paciente estiver tinido como se ouvisse o som do vento, o método e o momento de picar devem ser os mesmos que acima. Picar do lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo e picar do lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito. Para pacientes com síndrome B, como a dor dessa síndrome não é localizada, deve-se picar onde o músculo esteja dolorido. As ocasiões de picar devem se basear nas datas de lua cheia e minguante. E se a frequência das picadas for menor do que deve ser, a energia perversa não será removida. Se a doença estiver do lado esquerdo, picar o lado direito. E se a doença estiver do lado direito, picar o lado esquerdo. Quando houver recuperação da doença, deve-se parar de picar. Se não houver recuperação, o método de picar acima citado deve ser repetido. Quando a lua estiver crescente, picar uma vez no primeiro dia do mês lunar, 2 vezes no segundo dia do mês lunar, aumentando o número de picada dia após dia. Quando a lua estiver minguante, picar 15 vezes no 15º dia do mês lunar, 14 vezes no 16º, diminuindo o número de picadas dia a dia. Quando a energia perversa invadir o colateral do canal Yang-Min do pé, isso fará com que se tenha rinorreia, epistaxe e sensação de arrepios dos dentes superiores. Se for picar, faça no ponto E45, na conexão da unha com o músculo do artélio médio, uma vez ao lado esquerdo e uma vez do lado direito. Picar o lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo e picar o lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito. Quando a energia perversa invadir o ramo colateral do canal Shaoyang do pé, isso fará com que se tenha síndromes de dor nos hipocôndrios, respiração difícil, tosse e suores. Ao tratar, picar o canal vesícula biliar 44, que está na conexão entre a pele e a unha, na ponta do quarto artério, uma vez do lado esquerdo e uma vez do lado direito. Dessa forma, a dificuldade na respiração será aliviada e o suor estancado. Se o paciente tossir, cuidar para que ingira comidas quentes e use roupas aquecidas, e irá se recuperar em um dia. Picar o lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo e picar o lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito, e a doença será removida imediatamente. Se não houver recuperação, picar novamente de acordo com o método acima. Quando a energia perversa invadir o ramo colateral do canal Shaoyin do pé, isso irá fazer com que se tenha síndromes de dor na faringe, incapacidade de se alimentar, raiva sem motivo e reversão ascendente da energia vital contra o diafragma. Ao tratar, picar o ponto R1 na sola do pé, picando 3 vezes do lado esquerdo e 3 vezes do lado direito, num total de 6 vezes. E a doença irá ceder imediatamente. Picar o lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo e picar o esquerdo quando a doença estiver do direito. Quando a faringe e a laringe apresentarem inchaço e o paciente for incapaz de engolir a saliva e este não puder ser cuspida da boca, deve-se picar o ponto RIM2 em frente ao osso navicular, anterior ao meio do maléolo, até que sangre, e isso terá um efeito curador imediato. Picar do lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo e picar do lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito. Quando a energia perversa invadir o ramo colateral do canal Tain do pé, isso fará com que se tenha lumbago,
que afeta a parte inferior do hipocôndrio e não se pode respirar e não se pode projetar o peito para frente. Ao tratar, picar o ponto bexiga 34, que está sobre o músculo ao lado da coluna espinhal e faz a linha de junção entre a região lombar e as nádegas. A ocasião de picar é determinada pelos dias de lua crescente e minguante. Depois de picar, haverá uma melhora imediata. Picar o lado direito quando a doença estiver do lado esquerdo e picar o lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito. Quando a energia perversa invadir o ramo colateral do canal Taim do pé, isso fará com que se tenha contratura nas costas, afetando o hipocôndrio, que ficará dolorido. Ao tratar, contar as vértebras ao longo do pescoço, pressionando os lados da espinha, onde o paciente tiver dor. Será eficaz picar 3 vezes ao lado da espinha. Quando a energia perversa invadir o ramo colateral do canal Shaoyang do pé, irá causar dor em volta do ponto Huanqiao, fazendo com que a coxa não possa ser erguida. Ao tratar, picar o ponto vesícula biliar 30 com uma agulha fina. Se o frio for severo, deve-se prolongar a retenção da agulha. Determinar os momentos de picar de acordo com as datas da lua crescente e minguante, e haverá uma recuperação imediata da doença. Ao tratar as doenças nos diversos canais de acupuntura, quando o local por onde passa o canal não estiver dolorido, isso mostra que o foco está no colateral e deve-se aplicar a pontura contralateral. Quando se trata a síndrome da surdez, pica-se o ponto IG1 do canal Yangmin da mão. Se isso não surtir efeito, pica-se o ponto intestino delgado 19 no canal Taim da mão, em frente ao ouvido. Ao tratar as cáries dentárias, picar intestino grosso 1 do canal Yangmin da mão, e o efeito será imediato. Se for ineficaz, picar o canal entre os dentes a fim de que saia o sangue impuro, e isso fará efeito imediato. Quando a energia perversa invade as 5 vísceras, a dor do canal e a do colateral irão exercer influência sobre uma outra. Algumas vezes a dor provém do colateral, algumas vezes termina no canal. Deve-se ter certeza de que o canal está enfermo e em seguida pica-se até sangrar. Picar dia sim, dia não. Se não houver recuperação após uma só pontura, a recuperação virá após 5 ponturas sucessivas. Quando o canal Yangmin da mão está enfermo e a energia perversa erroneamente transmitida aos dentes superiores, isso irá causar dor nos dentes e nos lábios. Inspecionar as costas das mãos do paciente procurando o colateral com a estase sanguínea e picar até que sangre, e então picar o ponto E44 do canal Yangmin do pé, acima da unha do dedo médio, e o ponto intestino grosso 1 do canal Yangmin da mão, acima da unha do dedo indicador. Picar uma vez cada ponto e haverá recuperação imediata da doença. Picar o lado direito quando a doença estiver no lado esquerdo e picar o lado esquerdo quando a doença estiver do lado direito. Como os 5 canais Shaoyin da mão, Shaoyin do pé, Taim da mão, Taim do pé e Yangmin do pé se reúnem no ouvido e ascendem para circundar o ângulo frontal acima do ouvido esquerdo, se a energia do canal dos 5 tipos de colaterais estiverem esgotada, quando a energia perversa invadir, isso fará com que se perca a consciência. Ao contrário de quando o funcionamento dos canais no corpo todo está normal, o paciente se assemelhará a um cadáver. E a isso se chama síncope. Ao tratar, picar o ponto baço pâncreas 1, que tem a distância de uma folha de cebolinha chinesa em largura, a partir da ponta do dedo do pé, junto à unha do flanco interno do artelho. Ao picar o ponto rim 1 na sola do pé, picar bilateralmente os pontos estômago 45, uma vez que no segundo artelho, e depois picar bilateralmente o ponto pulmão 11, que tem a distância em largura da folha de cebolinha chinesa a partir da ponta do flanco interno do polegar, e uma vez no ponto coração 7 no canal Shaoyin, que está no terminal do osso proeminente da palma da mão. Haverá recuperação imediata. Se a picada for ineficaz, soprar as 2 orelhas do paciente com um tubo de bambu e haverá recuperação imediata. Se o sopro for ineficaz, raspar 1 polegada quadrada de cabelo no ângulo frontal esquerdo do paciente, queimando ao fogo.
socando o resíduo até se tornar pó. Misturar com vinho de boa qualidade e beber. Se o paciente não puder beber devido à perda de consciência, deve ser drenado para dentro da boca do mesmo e o paciente se recuperará de imediato. De uma maneira geral, ao picar, inspecionar primeiro a condição do pulso do paciente. Tocar e pressionar seu pulso delicadamente com a mão, a fim de saber se a doença é estênica ou astênica, e equilibrar a energia e o sangue do mesmo. Se a condição for parcialmente estênica ou parcialmente astênica, punturar o canal opondo as agulhas. Se o paciente tiver dor, mas o canal não estiver afetado, aplicar a puntura contralateral. Além disso, deve-se inspecionar a pele. Se houver vênulas superficiais, o sangue estagnado deve ser retirado. Este é o princípio da puntura contralateral. Capítulo 64. Tratamentos regulares e adversos na acupuntura nas 4 estações. Quando a energia do canal de Yin estiver em excesso, irá ocorrer a síndrome Bi de tipo Yin. Quando for insuficiente, irá ocorrer a artralgia do tipo calor. Quando a condição do pulso for escorregadia, irá ocorrer a hérnia inguinal devido ao vento perverso. Quando a condição do pulso for instável, isso mostra que há retenção de energia no baixo ventre. Quando a energia do canal Shaoyin estiver em excesso, irá ocorrer coceira na pele e urticária. Quando insuficiente, irá ocorrer a síndrome Bi do pulmão. Quando a condição do pulso for escorregadia, irá ocorrer hérnia pulmonar devido ao vento perverso. Quando a condição do pulso for instável, irá ocorrer massa abdominal e hematúria. Quando a energia do canal Yin estiver em excesso, irá ocorrer a mialgia e frio no aquecedor médio. Quando estiver insuficiente, irá ocorrer a síndrome biesplênica. Quando a condição do pulso for escorregadia, irá ocorrer hérnia esplênica devido ao vento perverso. Quando a condição do pulso for instável, irá ocorrer com frequência massa abdominal e distensão no coração e no abdômen. Quando a energia do canal Yang-Min estiver em excesso, irá ocorrer a síndrome Bi do canal e o paciente terá febre com frequência. Quando estiver insuficiente, irá ocorrer a síndrome Bi cardíaca. Quando a condição do pulso for escorregadia, irá ocorrer cólica no canal do coração devido ao vento perverso. Quando a condição de pulso for instável, o paciente terá massa abdominal e pânico. Quando a energia do canal Yin estiver em excesso, irá ocorrer a síndrome Pi óssea e o paciente irá sentir o corpo pesado. Quando for insuficiente, irá ocorrer a síndrome Pi dos rins. Quando a condição do pulso for escorregadia, irá ocorrer hérnia nos rins devido ao vento perverso. Quando a condição do pulso for instável, isso mostra que o paciente irá ter massa abdominal ou distensão na cabeça com frequência. Quando a energia do canal Shaoyan estiver em excesso, irá ocorrer a síndrome Pi nos tendões e o paciente sentirá plenitude no hipocôndrio. Quando for insuficiente, ocorrerá a síndrome Pi hepática. Quando a condição do pulso for escorregadia, irá ocorrer hérnia hepática devido ao frio perverso. Quando a condição do pulso for instável, isso demonstra massa abdominal e o paciente terá contratura nos tendões e dor nos olhos. Por isso, na primavera, a energia está no canal. No verão, a energia está no colateral imediato. No verão longo, a energia da umidade e da terra estão no músculo. No outono, a energia da secura e do metal está na pele. No inverno, a energia está na medula óssea. Disse o imperador amarelo: quero ouvir sobre a razão pela qual a energia da primavera está no canal. A energia do verão está no colateral imediato, a energia do verão longo está no músculo, e a energia do outono está na pele, e a energia do inverno está na medula óssea. Disse Tipon: na primavera, a energia Yang começa a subir, e a energia da terra acaba de subir, expelida pela terra gelada. O gelo acaba de derreter, a água pode fluir nos rios, e todas as coisas vivem mais uma vez. Da mesma forma, a energia do homem, que é correspondente à energia da primavera, se localiza no canal. No verão, tudo está crescendo. A energia do canal está plena e superabundante. O colateral imediato pode ser plenamente nutrido pelo sangue, e a pele se torna corada e substancial. Por isso, a energia do homem, que corresponde à energia do verão, se localiza no colateral imediato.
No verão longo, tanto o canal como o colateral estão prósperos e pode umedecer completamente o músculo. Como o verão longo está associado ao baço e o baço está associado aos músculos, assim a energia do homem corresponde ao verão longo, se localiza no músculo. No outono, o clima começa a restringir a si próprio. As estrias do corpo se tornam mais fechadas e a pele se contrai com seu surgimento. Dessa forma, a energia do homem corresponde ao outono, se localiza na pele. No inverno, que é a estação de se fechar e recolher, a energia do sangue se armazena no corpo. A energia refinada se apega à medula óssea e se comunica com as 5 vísceras. Dessa forma, a energia do homem corresponde ao inverno e se localiza na medula óssea. Como consequência, a energia perversa invade o corpo com frequência, juntamente com as várias condições da energia e de sangue nas diversas estações, e suas variações específicas dificilmente podem ser inferidas. Porém, ao tratar, a energia perversa deve ser removida de acordo com as diversas localizações em que a energia residiu nas várias estações. Dessa forma, a doença não pode ocorrer. Disse o imperador amarelo: qual a condição quando o sangue e a energia se tornam desordenados e quando se violam as leis de tratar de acordo com as alterações sazonais? Disse Tipó: a energia da primavera está no canal. Se o colateral for picado na primavera, o sangue e a energia irão transbordar, causando ao paciente insuficiência de ar. Se o músculo for picado na primavera, o sangue e a energia irão circular desordenadamente, gerando respiração acelerada ao paciente. Se os tendões e os ossos forem picados na primavera, o sangue e a energia ficarão retidos no interior, causando distensão abdominal ao paciente. A energia do verão está nos colaterais imediatos. Se o canal for picado no verão, o sangue e a energia ficarão esgotados, causando fadiga ao paciente. Se o músculo for picado no verão, o sangue e a energia ficarão presos dentro. A energia Yang ficará obstruída, fazendo com que a pessoa fique facilmente aterrorizada. Se os tendões e os ossos forem picados no verão, o sangue e a energia acenderão reversos, fazendo com que a pessoa fique com raiva. A energia do outono está na pele. Se o canal for picado no outono, o sangue e a energia acenderão reversos, fazendo com que se tenha amnésia. Se o colateral for picado no outono, a energia ficará deficiente e deixará de guardar o exterior. O paciente terá letargia e ficará relutante em se mexer no lugar. Se os tendões e os ossos forem picados no outono, a energia e o sangue ficarão internamente desordenados, causando tremores de frio ao paciente. A energia do inverno está na medula óssea. Se o canal for picado no inverno, o paciente terá visão borrosa e prostração devido à debilidade da energia e do sangue. Se o colateral for picado no inverno, o sangue e a energia serão excretados, causando deficiência da energia visceral, e a energia perversa ficará estagnada nas 5 vísceras. Se o músculo for picado no inverno, a energia ficará esgotada, causando sede ao paciente. Essas diversas contraindicações de picar, relacionadas às 4 estações, devem ser seguidas ao tratar as doenças dos 6 canais. Se forem violadas, produzir-se-á uma energia desordenada, e a energia desordenada, descontrolada, irá fazer com que a doença piore. Portanto, quando não se conhece a localização da energia do canal nas 4 estações e a condição da incidência da doença, tomando a condição correta pela condição adversa, isso irá fazer com que a energia saudável se torne internamente confusa, fazendo com que a energia perversa combata a energia saudável. Assim sendo, quando se diagnosticada, deve-se inspecionar a condição de pulso nas 3 divisões e das 9 subdivisões da condição do pulso, para que a energia saudável não fique confusa e a energia saudável não possa entrar em luta com a energia perversa. Disse o imperador amarelo: muito bem, ao picar as 5 vísceras, quando o coração for atingido, o paciente morrerá em 5 dias, e sua síndrome de afecção é a eructação. Quando o fígado for atingido, o paciente morrerá em 5 dias e sua síndrome de afecção é o bocejo. Se o pulmão for atingido, o paciente morrerá em 3 dias e sua síndrome de afecção é a tosse.
Se o rim for atingido, o paciente morrerá em 6 dias. E sua síndrome de afecção é o corrimento nasal frequente. Quando o baço for atingido, o paciente morrerá em 10 dias. E sua síndrome de afecção é o inchaço. Em outras palavras, quando uma das 5 vísceras for atingidas pela picada, o paciente com certeza irá morrer. A síndrome de afecção indica que a víscera foi ferida e a data da morte do paciente também pode ser conhecida.